Amém. Filipenses capítulo 1. Amém. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em estranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade, o vosso amor, aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Até aqui. Glória a Deus. Obrigado. Irmãos, esta carta de Paulo, ela foi escrita quando Paulo estava na prisão. Quando a gente olha Atos capítulo 28, se vocês puderem abrir, Atos capítulo 28, olha o que diz a palavra.
Atos capítulo 28, a partir do versículo 16. Paulo ele tinha sido preso e ele então agora está sendo levado para Roma. Lucas, relatando pelo Espírito Santo, ele escreve, Atos capítulo 28, a partir do versículo 16. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos. Mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com um soldado que o guardava. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto a eles lhe disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim com tudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se aos judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo do que me acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti nós não recebemos acerca de ti cartas alguma da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe ele assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declaravam com bom testemunho o reino de Deus, e procuravam persuadi-lo à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Aleluia. No versículo 30 fala assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Paulo ele estava numa prisão domiciliar, ele estava preso. E aqui nós vamos ver, irmão, o nível de maturidade da vida cristã. Quando eu me converti ao Senhor, eu falo de mim, mas eu creio que a maioria dos irmãos, tem uns irmãos mais jovens, né? São bebês, estão vindo para o Senhor agora, e eu creio que os irmãos vão ter uma outra compreensão das coisas de Deus. Mas quando eu vim para o Senhor, eu participei de campanha da chave, né? Esse tipo de coisa, campanha disso, campanha daquilo. Então a gente passava por esse tipo de coisa, e nós achávamos que isso era o Evangelho do Senhor, que nisso consistia o Evangelho. Nós não tínhamos talvez, e nem as pessoas que pregavam, talvez eles tivessem a maturidade para entender em que fundamenta a vida cristã. O que é ser cristão, irmão? Ser cristão não é ir dentro de um templo como esse aqui e ficar diante do Senhor, muitas vezes pedindo: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero aquilo, achando que o Evangelho é isso, me dá aquilo, faz isso para mim. Não é, irmão. O apóstolo Paulo, ele teve uma experiência com Deus, e logo em seguida ele vai experimentar algo muito grandioso do Senhor Jesus. Primeiramente, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele fica cego. Ele vai para a cidade de Damasco, a visão dele vai ser restabelecida através da imposição de um homem chamado Ananias. Mas após esse momento, Paulo ele vai para o deserto, diz a palavra de Deus,
e ele vai passar no deserto. A Bíblia não fala quanto tempo que ele vai passar no deserto, mas no deserto ele vai receber revelações de Deus. A palavra do Senhor vai ser revelada a ele de uma maneira muito profunda. Paulo vai vivenciar isso. Depois ele retorna para Damasco e ele passa um período de 3 anos em Damasco. Somente depois ele vai em Jerusalém conhecer o discípulo. E nesse período de revelação da palavra de Deus, o Senhor vai revelar para Paulo quais são os fundamentos da vida cristã. E quando nós olhamos, irmão, essa carta para esta igreja, a gente começa a fazer algumas considerações, a gente começa a entender que havia igrejas e igrejas. Quando você olha para uma igreja como a igreja, a carta aos Romanos, por exemplo, como a igreja que estava em Roma, nós vamos ver uma carta altamente teológica, de uma visão espiritual tremenda. Quando você olha a carta à igreja de Éfeso, também você vai experimentar revelações ali, que poucos muitas vezes entendem a dimensão da carta aos Efésios. Mas quando você olha para a igreja de Corinto, que era uma igreja financeiramente boa, uma igreja próspera, você vai ver o nível da enfermidade daquela igreja, enfermidade espiritual. Uma igreja que tinha dons espirituais, mas uma igreja extremamente enferma, uma igreja doente, onde o pecado muitas vezes era notório. E Paulo, em alguns momentos, ele dá direção para aquela igreja, de como que a igreja deveria se proceder diante do pecado, irmão. Que muitas vezes as pessoas, uma vez eu falando de uma situação que havia dentro daquela igreja, por exemplo, dentro da igreja de Corinto havia um indivíduo, e esse indivíduo ele se relacionava com a mulher do próprio pai. Provavelmente o pai estava no segundo casamento, a esposa poderia ter falecido, eu não sei a circunstância, e aquele homem tinha um filho, e aquele homem dentro da igreja, ele relacionando com a mulher do próprio pai. É enviada uma carta a Paulo, e Paulo ele responde como que deveria se proceder com aquele indivíduo. E Paulo diz algo para a igreja, que a igreja deveria entregar aquele indivíduo a Satanás, para que houvesse destruição do corpo, do corpo, para que o espírito se salvasse. Olha a palavra, irmão. Isso é a direção para a igreja. Entrega, a igreja tem autoridade para entregar, muitas vezes, aquele indivíduo que insistem, muitas vezes, viver no pecado, fazendo coisas que não convêm, mas havia uma preocupação com a salvação da pessoa, com a salvação. E aqui a gente começa a perceber algumas coisas diferentes. Filipenses é uma igreja muito abençoada, uma igreja muito amorosa, apesar de ser uma igreja pobre financeiramente, uma igreja que não tinha muito dinheiro, mas era uma igreja que tinha um diferencial, principalmente com relação à igreja de Corinto, que era uma igreja rica. A igreja dos Filipenses era uma igreja que contribuía, uma igreja que abençoava, e isso é uma coisa muito interessante. A palavra do Senhor, em algumas citações de Paulo escrevendo aos Coríntios, por exemplo, ele fala a respeito dessa igreja. Ele fala que ele não era pesado a igreja de Corinto, porque a igreja dos Filipenses, que era uma igreja pobre, o ajudava. A igreja dos Filipenses, quando Paulo fez uma coleta entre as igrejas da Macedônia, que eram todas igrejas pobres, as igrejas da Macedônia ajudaram, e a igreja dos Filipenses, é a primeira cidade da Macedônia. Foi uma igreja que contribuiu também para ajudar uma igreja ainda mais pobre, que era a igreja da Judéia. Então essa igreja era uma igreja misericordiosa, uma igreja abençoada. Essa igreja foi fundada por Paulo lá em Atos capítulo 16, vai falar a respeito da fundação dessa igreja. Paulo ele sofreu no período que essa igreja ela começou a nascer na cidade de Filipe. Paulo foi para a cidade de Filipe por uma revelação divina.
O Senhor Deus deu um sonho a ele, uma revelação a ele, onde ele via um varão pedindo para que Paulo passasse pela Macedônia. E Paulo ele vai para a Macedônia, dentro daquela visão que o Senhor Deus tinha dado a ele. E quando Paulo vai para a Macedônia, ele chega naquela cidade. No primeiro dia ele, juntamente com Silas, com Timóteo, eles vão em um lugar para orar. E ali ele encontra algumas mulheres, como Lídia, por exemplo, e ele vai pregar a respeito de Jesus. E aquelas mulheres, elas vão se converter ao Senhor, porque elas receberam Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz também que naquela cidade havia uma menina, uma garota, que a Bíblia chama ela, algumas versões chamam ela de pitonisa. Ela era uma pitonisa. Uma outra versão, como essa minha aqui, por exemplo, diz que essa menina tinha um espírito de adivinhação. Era uma pitonisa. Aí você pergunta, o que é uma pitonisa, pastor? Segundo a lenda, diz que Apolo ele lutou com uma Piton. Diz que essa Piton, segundo a lenda, diz que essa Piton ela tinha a capacidade de adivinhar o futuro. Então ela adivinhava o que aconteceria no futuro. E segundo a lenda, diz que Apolo ele mata essa Piton, ele destrói a Piton e ele passa a ter o poder que aquela Piton tinha. Então Apolo ele passa agora a ter o poder de prever o futuro, de adivinhar o futuro. Por isso então as pessoas que adivinham o futuro, elas eram chamadas de pitonisa, porque ela tinha um espírito de Apolo. Apolo que falava através dela, ela tinha essa capacidade de adivinhar o futuro. A Bíblia diz que quando Paulo ele ia orar, porque Paulo tinha o hábito de orar todos os dias, e isso aqui é para nós crentes temos que orar, nós temos que ter o hábito da oração. É inconcebível que um cristão não ore, que não busque a Deus. Antes de sair para o serviço, nós temos que orar, que seja 5 minutos, mas nós temos que ajoelhar e falar com Deus antes de ir para o emprego. Eu sei que muitos irmãos às vezes vão para o emprego dirigindo, falando com Deus. Não, irmão, mas a gente tem que ter o nosso tempo de oração, o nosso tempo para nós falarmos com Deus. Aquela moça, ela, quando Paulo ia para a oração, ela dizia assim: eis os homens de Deus. Esses homens que vão à oração são homens de Deus. E a Bíblia diz que Paulo ele se incomoda com essas palavras ditas por essa menina. E em um determinado momento, Paulo ele olha para aquela menina e repreende o espírito maligno que adivinhava o futuro daquela menina. E aquela menina é liberta daquele demônio que adivinhava o futuro. Ela é liberta daquele demônio. E automaticamente ela para de adivinhar. Ela para de falar a respeito do futuro. Por quê? Porque ela foi liberta desse demônio. Só que os donos daquela menina, os senhores daquela menina, vão até os magistrados, denunciam Paulo, e Paulo vai preso, e Paulo vai apanhar, vai levar uma boa surra. E a Bíblia diz que Paulo preso na cadeia, Paulo por volta da meia-noite ele estava louvando ao Senhor. Ele estava buscando ao Senhor, louvando a Deus. Acontece um terremoto, as cadeias são abertas. Naquele momento o centurião, vendo o que tinha acontecido, ele pega a espada para se matar, pensando ele que os presos tinham fugido. Mas Paulo diz: olha, não faça isso, todos nós estamos aqui. E aquele homem pergunta: que faremos nós que farei eu para me salvar? E ele diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tu e tua casa. Ali Deus começava essa igreja abençoada, irmão. Essa igreja que tinha um diferencial. Essa igreja que tinha um amor muito grande por Paulo. E havia uma reciprocidade nesse amor. Porque essa igreja era uma igreja que, de alguma forma, ela mexia com o coração de Paulo. Ela tocava no coração de Paulo.
Eu imagino que muitas vezes, irmãos, eu sei que tem gente que tem irmãos, tem crente, que o critério dele para a escolha de uma igreja muitas vezes é a aparência. Essa igreja tem cadeiras de plástico, aqui não me agrada não, eu gosto de uma que tem cadeiras de veludo, uma igreja bonita, eu gosto de ver uma banda. Tem pessoas que o critério é esse. A gente tem que muitas vezes ter pena das pessoas quando esse é o critério para a escolha de uma igreja, porque o Senhor Jesus, Ele vê de uma maneira diferente, e muitas vezes, irmão, a maneira como Deus vai operar, aquilo que chama a atenção do Senhor, muitas vezes é a simplicidade. Não estou dizendo que o Senhor não possa operar numa igreja bonita, um templo bonito, onde tem cadeiras aveludadas, não é isso que o importante. O importante é que a igreja que se reúne naquele lugar seja uma igreja que faça a vontade de Deus. O importante é que aquela igreja que se reúne naquele lugar, ela tenha o coração voltado para as coisas de Deus. É uma igreja que busca a santidade, uma igreja que quer agradar a Deus. Isso é o principal, essa é a razão que eu quero dizer. Às vezes uma igreja talvez que tenha os banquinhos de madeira, mas ali tem uma igreja naquele lugar onde aquelas pessoas querem Deus e Deus opera ali, ao passo que em outros templos o Senhor já não passa há muito tempo. Como a gente olha, por exemplo, quando o Senhor fala as 7 igrejas de Apocalipse, a igreja de Filadélfia, por exemplo, era uma igreja que o Senhor tem elogios para aquela igreja. A igreja de Esmirna, que era uma igreja extremamente pobre, mas o Senhor tem elogios àquela igreja, que o Senhor via a pobreza daquela igreja, mas o Senhor era com aquela igreja, ao passo que a igreja de Laodiceia, apesar de uma igreja bonita, uma igreja rica, mas o Senhor diz que Ele não estava dentro daquela igreja, Ele estava fora daquela igreja. Por isso que Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei contigo e você comigo. Ou seja, ele não estava dentro daquela igreja. Mas essa igreja aqui, ela é diferente. Era uma igreja que tinha um carinho, uma igreja que ajudava, uma igreja que abençoava, irmão. E Paulo recebeu uma oferta dessa igreja. Foi um homem levar uma oferta. Epafrodito foi levar uma oferta para Paulo. Paulo estava preso e os filipenses mandaram Epafrodito ir lá levar uma oferta para Paulo. E Paulo, logicamente, irmão, o dinheiro não é, para o cristão, dinheiro não é importante. A gente está preocupado com ter dinheiro, não ter dinheiro, fome, ter fome, não ter fome, saúde, isso é segundo plano. O que nós queremos é Jesus na nossa vida. O que eu quero é fazer a vontade do Senhor Jesus. Esse é o diferencial das nossas vidas. E Paulo agora então, ele manda Epafrodito de volta e ele vai escrever uma carta para aquela igreja. E ele começa a dizer na igreja, e tem algo que eu sempre tenho dito para a igreja, que Paulo, ele não cansava de mostrar para os irmãos, seja tanto Paulo como Tiago, como Judas, irmão de Jesus, Pedro, João, eles não mediam esforços para mostrar o que eles eram dentro da igreja. E eles começavam sempre as cartas deles apresentando Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Eles entenderam, irmão, que quando nós vamos para Jesus, ou melhor, o homem, quando ele se torna um cristão verdadeiro, ele se torna escravo de Jesus. Ele se torna um escravo voluntário. Porque um cristão não está preocupado com as coisas desse mundo. Um cristão não tem necessidade das coisas desse mundo. O cristão, o desejo dele é fazer a vontade de Deus. O desejo dele é agradar a Jesus com a conduta, com a vida, com a maneira como ele vive, porque ele sabe que a razão dele é servir ao Senhor Jesus. Quando nós olhamos dentro dos templos e a gente vê pessoas nos próprios altares mesmo, homens adulterando, homens mentindo, homens enganando,
Você pode ter certeza que ali pode ter no máximo um religioso, mas não um cristão, irmão. Um cristão, ele tem uma conduta diferente. Um cristão não xinga. Um cristão não mente. Um cristão não amaldiçoa. Igual nós temos visto por aí muita gente que se diz cristão, orando para pessoas morrerem, para desejando o mal das pessoas. Um cristão não trai o teu cônjuge. Um cristão, ele se mantém santo, puro, para glorificar o nome de Deus. Paulo, ele tinha essa dimensão. Então ele fala: olha, eu sou escravo do Senhor Jesus, eu vivo para fazer a vontade do Senhor. Essa é a razão de eu estar aqui, fazer a vontade do Senhor. No dia que nós, irmão, no dia que nós olharmos para essa terra, no dia que você olhar diante das adversidades, se um dia você chegar, no dia que você chegar próximo da tua partida, se Jesus não vier antes, e você falar: olha, eu não temo mais a morte, porque eu sei que o meu Redentor vai me encontrar, está me esperando para morar com Ele. Verdadeiramente você começa a vivenciar a vida cristã. Mas enquanto o homem estiver buscando as coisas desse mundo, enquanto as coisas desse mundo forem importantes para ele, irmão, é porque ele ainda não experimentou o Senhor Jesus Cristo. Ele ainda não conheceu. Ele talvez seja no máximo religioso, talvez esteja engateando na fé. Mas eu creio que Deus, chamando o homem na caminhada, ele pode chegar à condição de servo, de escravo. Aí você pergunta: mas pastor, Jesus falou que Ele já não chama nós mais de escravo, de servo, Ele chama agora a gente de amigo. É verdade, irmão, mas Jesus só vai chamar você de amigo no dia que você se tornar inteiramente um escravo voluntário. No dia que você se apresentar diante do Senhor Jesus como um escravo, aonde a tua vida não importa mais, mas sim a vida do Senhor Jesus, Ele olha para você e fala assim: olha, eu não te chamo mais de servo, de escravo, eu agora te chamo de amigo. Você se torna amigo do Senhor Jesus, porque você escolheu se posicionar como escravo, para fazer a vontade dEle. E Paulo entendia isso, Timóteo entendia isso, Judas, Tiago, esses homens, Pedro, João, eles compreenderam isso, irmão, que a vida cristã é desta maneira. Não importa a minha vontade. Por isso nós não fazemos campanha na igreja, a não ser quando é um período de oração com o irmão, para que o Senhor esteja guardando, para que o Senhor esteja restaurando, mas não campanha como se nós usássemos de meios para as pessoas obterem alguma coisa. Não é esse o objetivo do Evangelho. E Paulo, ele se apresenta como escravo, e ele começa a dizer algo para essa igreja, algo tremendo, que ele dava graça ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Como é bom, irmão. Você imaginou se nós estivéssemos aqui e Paulo vivesse no nosso dia e ele falava, escrevesse para nós aqui, para a igreja, nós, não é para o templo, e falasse: olha, igreja, eu não esqueço de nenhum de vocês, eu não esqueço aonde que o Hélio senta, eu não esqueço da Maria, do Ander, eu não esqueço da Rosângela, da Leudes, da Laurice, eu não esqueço de nenhum de vocês aqui. E toda vez que eu oro por cada um de vocês, eu intercedo a Deus, eu clamo ao Senhor por vocês. Paulo está dizendo exatamente isso, irmão. Eu oro por essa igreja. E eu vou dizer uma coisa para a igreja: nós temos que ter a prática de orar um pelos outros. Talvez alguns irmãos não conhecem, alguns irmãos não conhecem o irmão Emiliano, talvez alguns irmãos não conhecem o irmão Odinei,
Tem a irmã que visitou a gente, que esqueci o nome. Mas antes de você ir embora hoje, eu quero que você encontre um irmão e fala para esse irmão: irmão, essa semana aqui eu vou orar por você, irmão. Essa semana eu quero estar orando por você, e eu vou interceder durante a semana toda por você. Isso Deus se agrada disso. O Senhor Deus se agrada disso. A Bíblia fala que Pedro estava preso e que havia uma igreja que se reunia numa casa orando por Pedro, intercedendo a Deus por Pedro. E a oração daquela igreja, ela teve efeito, e a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo que quebrou as cadeias e Pedro foi livre, irmão. A igreja orando. Quando nós lemos a carta de Efésios, por exemplo, aos Efésios, nós observamos a igreja orando, Paulo intercedendo pela igreja também. E nós temos que ter essa prática. Às vezes eu joelho aqui para orar, logicamente que as pessoas que vêm vindo na minha mente, eu vou intercedendo pelo irmão, principalmente eu sei mais ou menos aonde senta cada irmão da igreja, e eu vou orando: Senhor, visita tal irmão, Senhor, visita tal família, Senhor, visita tal família, Pai, guarda o irmão tal. A gente ora, e nós temos que ter essa prática, irmão, orar um pelos outros. A palavra de Deus lá em Tiago diz: orais um pelos outros. Temos que interceder, temos que fazer isso. A palavra também diz que, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor, Ele aperfeiçoa aquilo que Ele começou na nossa vida. Como eu disse para a igreja, quando eu comecei na minha caminhada, muitas vezes eu participava dessas campanhas, dessas coisas aí. Mas o Senhor, Ele vai abrindo o nosso entendimento, e Ele vai mostrando qual é a perfeita vontade dEle. E nós vamos crescendo, irmão. Nós vamos aprendendo as coisas de Deus. Às vezes eu converso com alguns irmãos, eu confesso que meu coração transborda quando eu ouço de determinados irmãos falarem para mim: pastor, eu quero Jesus de toda a minha alma, pastor. Pastor, eu quero Jesus Cristo como nunca na minha vida, eu quero fazer a vontade do Senhor. Isso me alegra o meu coração de ver que muitos irmãos têm sede, têm fome da presença do Senhor, irmão. A Bíblia diz que Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai aperfeiçoar a igreja. Nós começamos uma caminhada, agora nós temos que prosseguir. Essa caminhada não vai ser fácil, irmão. A vida cristã, como eu disse, ela não se baseia em ter, em obter alguma coisa, em ter isso, ter aquilo, ser rico, ter dinheiro. Como a gente ouve muita gente falar na televisão aí: olha, antes de Jesus, nem uso o nome de Jesus, aliás, né? Quando eu estava fora da igreja, referindo-se à denominação, a minha vida era dessa maneira, mas quando eu vim para a igreja, eu passei a ter um carro, eu não tinha nada, agora eu tenho 3 carros, eu tenho uma empresa, eu tenho uma conta de 1 milhão, achando que que Deus está preocupado com esse tipo de coisa. Não é isso que é o fundamento do Evangelho, não é isso que o Senhor quer. Mas nós temos que estar no centro da vontade de Deus, pedindo ao Senhor, irmão, para que Deus nos restaure. Tem 25 anos que eu oro ao Senhor: Senhor, me restaura, Senhor, tira tal coisa da minha vida. E passa o tempo e parece que não acaba. Senhor, restaura o meu viver, restaura a minha vida, Senhor, muda a minha vida. Eu sei que Deus tem mudado, irmão. Eu sei que Deus tem mudado, que Deus tem mudado. Eu quero chegar a uma condição, não sei se Deus vai permitir, eu acho que existe praticamente quase que um infinito na condição de Paulo para mim, porque Paulo estava disposto a tudo pelo Senhor Jesus. Muitas vezes, muitos dos crentes de hoje, eles não são capazes de abrir mão de nada pelo Senhor Jesus. Eles querem servir a Jesus, mas não querem sair do mundo, irmão. Eles querem servir a Jesus, mas eles cocheiam entre 2 senhores, estão em cima do muro.
servindo a Deus e servindo a Baal também. Como que Deus pode operar nessas vidas, irmão? Às vezes na prática do pecado, ora e não acontece nada, sabe por quê? Como que Deus vai ouvir? A Bíblia diz que Deus é santo, e como é que eu vou chegar diante de Deus sem santidade? Deus é santo, e para que nós possamos chegar a entrar na presença dEle, nós temos que ser santos também. Mas para que Deus se aperfeiçoe em nós, para que Deus cumpra na nossas vidas, a gente verdadeiramente, irmão, nós temos que nos dar, nós temos que nos entregar diante do Senhor, para que Deus possa operar. Se nós não reconhecermos a nossa condição de pecador, dificilmente nós vamos ver a Deus. As pessoas dizem assim: o crente é cheio de pecado. Não é que o crente é cheio de pecado. Você já perguntou para um ímpio, um homem que não tem Jesus, se ele se acha um pecador? Ele vai dizer: não, eu não sou um pecador. Ele não se vê como um pecador. Agora, à medida que nós conhecemos a Jesus, irmão, à medida que nós conhecemos a Jesus, e nós mais nos aproximamos do Senhor Jesus, mais a gente se vê carente de Deus, carente do Senhor. O quanto que eu preciso do Senhor. Quando o meu referencial era o mundo, eu olhava para o mundo, eu não via nada de problema. Mas quando o nosso referencial se torna Jesus, a gente olha para Ele e a gente fala: meu Deus, que imundícia, que sujeira que há em mim. Mas tem que haver no nosso coração um desejo ardente para ser imitador do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Você sabe o peso dessa palavra, irmão? Você sabe o peso dessa palavra? Eu não teria coragem de dizer para a igreja: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Essa palavra tem um peso muito grande. Paulo diz assim: porque Deus me é testemunha da saudade que de todos vós tenho entranhável afeição de Jesus Cristo. Ele fala, porque Deus me é testemunha, irmão. Às vezes quando você usa esse termo para falar algo a respeito de Deus, você está usando o Senhor, falando: o Senhor, Ele me sonda e Ele sabe que aquilo que eu falo é verdade. Deus me é testemunha de que eu estou falando a verdade. É verdade que o homem ímpio, o homem que não tem o Espírito Santo, o homem que não tem Deus, ele fala essa palavra porque ele não tem Deus na vida dele. Então ele despreza as coisas de Deus. Mas quando verdadeiramente nós tememos a Deus, e nós usamos essa palavra, porque Deus me é testemunha, há um peso muito grande de uma verdade. E Paulo está dizendo exatamente isso. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Se eu fosse membro da igreja dos Coríntios, irmão, a igreja em Corinto, eu confesso que eu ficaria extremamente angustiado de ter recebido uma carta do apóstolo, aquela carta. Mas por outro lado também, se eu fosse a igreja, fizesse parte da igreja dos Filipenses, uma igreja carente, uma igreja necessitada, eu ficaria muito feliz de receber uma carta dessa, de alguém que é tremendo, de um homem santo, um homem poderoso, um homem cheio da glória de Deus. Paulo, ele estava na cadeia, ou melhor, ele estava numa prisão domiciliar, aguardando o julgamento que ele ia ter. Às vezes eu vejo muitas vezes o crente reclamando, falando: essa vida minha é ruim. Às vezes o crente reclama da comida, tem uma comida todo dia, mas ele reclama da comida, ele reclama disso, reclama daquilo. Às vezes eu vejo muitos irmãos, eu vou dizer uma coisa para a igreja, eu tenho dito para a igreja, eu não sei se os irmãos têm a prática de agradecer a Deus pelo alimento, quando você vai almoçar, vai jantar. Quando você, talvez muitas vezes dos irmãos não tem a prática de sentar numa mesa,
Mas quando você for almoçar, jantar, ainda que você não sente numa mesa, reúna a família em volta do fogão e agradeça a Deus pela comida, pelo alimento que Ele te concede. Ainda que você diga, pastor, só tinha arroz, glória a Deus, irmão. A Bíblia não manda nós reclamarmos de nada, a Bíblia manda a gente agradecer por tudo que Ele nos concede. A palavra de Deus diz, em tudo dai graça, em tudo dai graça. Nós temos que agradecer a Deus. Comece a usar esta prática na tua casa. Se puder sentar à mesa, reúna volta à mesa e faça uma oração, seja ao almoço, seja na janta. Há uns 16 anos, 17 anos, a gente começou a adotar essa prática. Às vezes eu tinha o hábito de sentar no sofá em frente à televisão, mas o Senhor um dia tocou no meu coração e nós passamos a sentar na mesa, e antes de nós consumirmos o alimento, nós passamos a agradecer a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque nós reconhecemos que é Ele que nos dá o pão a cada dia, é Ele que nos dá o alimento, é Ele que nos dá a saúde, é Ele que nos dá a vida. Isso agrada a Deus, isso agrada a Deus. Talvez você diga, é tão pouco, mas isso agrada o coração de Deus, quando você tributa a Ele tudo aquilo que você tem. Paulo estava aqui, nessa prisão domiciliar. Talvez você diga, pastor, mas era uma prisão domiciliar, é cômodo. Não, não é cômodo, irmão. Às vezes uma pessoa ficar presa dentro de casa, se você ficar às vezes 3 dias sem sair na porta de casa, você fica aflito. Imagina você passar 2 anos dentro de uma casa, e dependendo do tamanho da casa, você fica angustiado, aflito. Mas o apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele diz assim, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele usa essa situação, em vez de ele estar reclamando, em vez de ele estar murmurando contra Deus, ele está dizendo, olha, essa prisão aqui, isso que me aconteceu, contribuiu para maior proveito do Evangelho. Irmão, você reconhece que o Senhor Deus tem o controle de todas as coisas? Às vezes a gente passa por determinada situação, a gente reclama, a gente pergunta, por que Deus? Por que Deus? Deus a gente não questiona, irmão. Se nós estivermos no centro da vontade do Senhor, se verdadeiramente Jesus é o nosso Deus, se não houver pecado na minha vida, se eu não vivo na prática do pecado, e eu estou fazendo a obra do Senhor, irmão, tudo que sucede na tua vida provém de Deus. Tudo provém de Deus. Às vezes a gente não compreende determinadas coisas que aconteceu na nossa vida, mas é Deus te dando livramento. É Deus de alguma forma falando contigo, mexendo na sua estrutura, para que você o reconheça como Deus, como Senhor. E essa prisão, ele olha de uma maneira diferente. Ele não está olhando para a situação dele, mas ele está olhando para o benefício que essa prisão pode trazer de proveito para o Evangelho. Ele diz assim no versículo 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Irmãos, era um desejo de Paulo ir em Roma. Só que a maneira como Deus vai levá-lo a Roma, irmãos, ele vai para a cadeia, ele vai preso. Se fosse um outro, poderia falar, Senhor, mas isso não é justo, eu faço a tua obra, eu sou teu servo, e agora eu estou indo para a cadeia, eu estou indo para Roma preso, vou ficar preso. Mas ele entende que o reino de Deus, que a vontade de Deus é superior à minha vontade. A vontade do Senhor é inquestionável, irmão. Então ele vê esse momento como um momento oportuno para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. Você sabia que tem milhões de pessoas indo para o inferno todos os dias? Às vezes o meu vizinho da direita, da esquerda, às vezes a pessoa do meu serviço, do teu serviço, teus vizinhos, estão indo para o inferno.
E o que nós temos feito? Esse dia uma pessoa foi na casa da irmã Maria. A irmã Maria passou 6 horas orando pelo rapaz ali, que foi pedir socorro. Glória a Deus, irmãos. A igreja tem uma missão. A missão da igreja não é focar nas coisas da terra. O ide de Jesus, a grande comissão do Senhor Jesus é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão que o Senhor Jesus deu a cada um de nós: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Essa é a missão, nós temos que pregar, quem faz a obra é Deus. Eu não preciso persuadir, eu não preciso convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Um homem que crê verdadeiramente no Senhor Jesus, ele tem medo de pecar contra Deus. Um homem que peca deliberadamente contra Deus, irmão, é porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. O Senhor pode ter chamado ele, mas ele tem negado, ele tem resistido ao chamado de Deus. Por isso que ele esnoba, por isso que ele se apresenta diante do Senhor em pecado, por isso que muitas vezes ele não liga para as coisas de Deus, ele não sabe o que é a vida cristã, ele não sabe o que é servir a Deus, irmão. Ele esnoba do Senhor. Paulo, provavelmente ele era vigiado por 4 guardas pretorianas, da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda imperial de César. E a Bíblia diz que essa guarda ouviu falar de Paulo. Você imaginou? Eu fico até imaginando o semblante do apóstolo Paulo, ele preso em cadeia, o guarda senta ao lado ali olhando, e ele falando do Senhor Jesus Cristo, da morte do Senhor Jesus, falando das grandezas do céu. Falou: olha, eu quero, senta aqui. Imagina o guarda sentado ali, ele falou: eu vou te falar uma coisa, vou te falar de Jesus. Você conhece Jesus? Não, nunca ouvi falar. Senta aqui, eu vou te falar. Jesus, ele é filho de Deus. O Senhor Deus amou o mundo de uma tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu imagino muitas vezes o guarda parado, ouvindo aquelas palavras, e aquelas palavras certamente não eram simples palavras. Aquelas palavras, elas eram carregadas de poder, de glória. Assim como o Senhor Jesus, quando ele falava, aquela palavra que saía dos lábios do Senhor Jesus, ela tocava, ela penetrava no coração do homem. Por isso que quando alguns guardas chegaram para prendê-lo, eles caíram, porque aquilo que saía da boca do Senhor, as palavras que saíam da boca do Senhor, não eram palavras de homem, mas era a palavra do próprio Deus, Jesus Cristo, falando para com aqueles homens. Esse mesmo Jesus, ele opera, ele fala, ele dirige. Esse mesmo Jesus é o que nos convence, é o que opera na nossa vida de uma maneira sobrenatural. Esse momento de prisão é um momento de uma oportunidade. É uma oportunidade de propagar a grandeza do Senhor. Eu sempre digo que velório é um lugar bom para nós falarmos do amor de Cristo. Porque a gente não vai pregar para a pessoa que morreu. O homem tem oportunidade enquanto está vivo, depois que acabou, irmão, não tem mais jeito. E muitas vezes no velório você vai lá falar para os vivos a respeito de Jesus, a respeito daquele que pode dar vida, pode conceder vida eterna ao homem, pode conceder vida eterna, aquele que veio para libertar o cativo. Então nós temos oportunidade. Mas aí Paulo também ele diz
no versículo 15: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. E aqui ele fala algo muito interessante. Ele fala: olha, tem pessoas que pregam por amor, mas uma é por inveja, por porfia, né, causar contenda. Mas ele fala: mas o que importa? Mas aqui eu quero fazer uma parêntese aqui para a igreja. O que importa? Um está pregando por inveja, causando aflição ao apóstolo, irmão. Ele estava causando aflição, mas ele estava pregando Jesus. Certamente isso aqui ia ter um peso na vida dele. Agora o grande problema, nós voltando para o século 21, é que as pessoas não pregam Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo fala assim, que ele não pega outro evangelho senão Cristo, Jesus Cristo e este crucificado. O problema hoje é que se prega muita coisa. Como eu falei semana retrasada, 5 passos para a vitória, 5 passos para um casamento bem sucedido, 5 passos para isso. Como obter o sucesso, como fazer crescer a tua célula. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Você não vem na igreja para aprender a fazer crescer célula. Isso é coisa de homem, de gente carnal. A gente vem para ouvir a palavra, praticar a palavra de Deus. Esse dia eu conversava com Rosângela, a gente conversando, a Rosângela falando a respeito de Mateus 10:1 ali, a gente comentando sobre a questão da autoridade. Aí eu cheguei em casa, no dia seguinte, ela tinha falado as palavras, de manhã eu levantei e fui ver ali as notícias, e tinha uma mensagem assim, que o grande problema hoje, com relação à manifestação de demônios, a gente sabe que hoje a quantidade de pessoas endemoniadas é coisa de outro mundo. Mas essa pessoa, esse pastor dizia assim que o grande problema hoje, e que o Satanás tem agido hoje, muitas vezes não é incorporar na pessoa. Às vezes uma pessoa ela vem para a igreja, o demônio está acompanhando ela, mas ela não está possessa. Ela não está possessa, o demônio não está dentro dela, o demônio está ali junto dela. Então logicamente você expulsa o demônio, ele fica de longe, mas ele não está dentro dela. Mas quando ela sai, o diabo entra na vida dele, sei lá, da pessoa. Mas ele dizia uma coisa interessante, que o papel de Satanás hoje é contaminar, é levar os templos a não pregarem a palavra de Deus. Aí ficar com esse negócio, 5 passos para a vitória, 5 passos para o casamento, 5 passos para isso, para aquilo, e deixa de pregar a palavra de Deus, irmão. E deixa de falar sobre arrependimento, deixa de falar sobre o novo nascimento, deixa de falar sobre as adversidades, porque eles apresentam como se o cristão não tivesse luta, como se o cristão, depois que o indivíduo veio para o templo, a vida dele mudou agora. Não, não é isso. Quando eu olho para a igreja do primeiro e do segundo século, aonde servia a Jesus, era uma atividade de altíssimo risco, porque o indivíduo que servia a Jesus, ele corria um sério risco de ser morto, não somente ele, mas a família dele, de ser devorado por leões. Você imaginou eu pegar para aqueles irmãos, se nós trouxéssemos essa igreja, trouxesse aqueles irmãos para a igreja do século 21, e você falasse para aqueles irmãos: olha, vamos ali na denominação, participar de uma campanha. Aqueles irmãos falaram: poxa, meus filhos foram mortos, devorados por leões. A minha fé, eu não neguei a Jesus, porque eu cria, porque eu creio. Quando a gente olha para o bispo Policarpo, que foi pastor da igreja de Esmirna, foi discípulo de João,
Aquele homem, por não negar a Jesus, irmão, ele foi morto, foi queimado numa fogueira. Ele foi queimado numa fogueira. E diz os historiadores que ele cantava louvores a Deus. Irmãos, nós negamos a Cristo por pouco. Nós pecamos contra Deus por pouco, por migalhas. O diabo oferece na nossa frente uma bandeja de tudo que não presta, e muitas vezes nós negamos ao Senhor. Nós trocamos o que Deus tem para nós por coisas sem importância. Nós abrimos mão daquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2:5, capítulo 5, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, irmão. Se nós verdadeiramente estamos em Jesus, a nossa vida é diferente. Espera no Senhor. Em Filipenses, Paulo escrevendo também à igreja no capítulo 4, ele diz assim: olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Você está aflito, você está com medo, você está angustiado. Irmãos, quem tem que saber das tuas angústias é o Senhor Jesus. Entra no teu quarto, ajoelha e dirige a Ele em oração e fala para Ele aquilo que você está sentindo, as tuas lutas, as tuas aflições. E Ele diz assim: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graça. Entra na presença do Senhor: Senhor, eu estou aflito, Senhor, eu estou com medo, eu estou passando por isso. E aí depois, irmão, você com oração, súplica, aí depois com ação de graça: Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor é meu Deus. Eu te agradeço porque eu tenho a Ti como Senhor da minha vida. Eu sempre falo para os irmãos, tenho dito para os irmãos, nós precisamos de Jesus, irmão. Eu creio que, como eu disse no início, à medida que você vai caminhando nesse nível de intimidade com o Senhor Jesus, e à medida que você vai deixando as coisas desse mundo, eu imagino que você começa a entrar na plenitude do Senhor Jesus. Eu fico pensando, teve um homem, o nome dele, um autor, ele morreu em 1950 e pouco, o nome dele era Otmanier. Esse homem, ele era um chinês, ele foi preso pelo regime comunista na China. Ele passou 25 anos na cadeia. Aquele homem morreu na cadeia, irmão. Sabe por quê? Pela fé em Jesus Cristo. Ele escreveu livros de uma maravilhosa. Se os irmãos ora tiveram a oportunidade de ler, depois da Bíblia, tem que ler a Bíblia, mas para complementar. Que palavras abençoadas. Esses homens, eles conseguem deter o corpo, mas não consegue impedir que a palavra de Deus propague, avance. Paulo foi preso unicamente pela fé dele em Jesus Cristo, irmão. Pela fé dele em Jesus Cristo. Somente por isso ele foi para a cadeia. Mas isso não foi suficiente para impedir a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Que nós possamos ter esse sentimento. Eu tenho pedido a Deus: Senhor, que eu venha resistir. Nós estamos entrando no período mal, nos últimos tempos. Eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, me dê força, Pai, para quando eu tiver que renunciar ao meu emprego, à minha vida por amor a Ti, que eu não venha vacilar, que eu não venha negar a Ti, Senhor, por amor a Ti. Porque eu sei que muitos irmãos, muitos cristãos vão acabar renunciando. Que Deus possa nos guardar. Depois dessa primeira prisão, Paulo ele vai sair da cadeia.
ele sai, ele passa um período fora da cadeia, depois ele vai ser preso novamente, e nessa última prisão, ele vai perder a vida, perdeu a vida, mas como ele bem disse, mas o viver na carne, no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Ele sabia que se ele morresse, quem iria estar esperando por ele? E é isso que a gente tem que desejar ardentemente, morar com Jesus, não as coisas desse mundo, não esse mundo, irmão. Esse mundo não tem nada de bom para nós, mas Jesus, ele nos preenche completamente, de maneira tal que nós não queremos mais nada daqui. Mas ele fala, mas se eu tiver que viver na carne, eu vivo. Mas ele não era simplesmente viver por viver, mas era viver para continuar anunciando o nome de Jesus. Porque também não teria utilidade alguma viver se não fosse para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Que essa palavra toque no teu coração, que nós verdadeiramente, como igreja do Senhor, a gente possa verdadeiramente se converter, lembrando, irmão, que a tua vida é a Bíblia que muitos não leem. As pessoas olham para o Rangel e as pessoas querem ver Jesus na vida dele. As pessoas olham para o irmão Hélio e querem ver Jesus na vida dele. Assim que é. Olha para o João e as pessoas ficam observando. Olha o João lá. Por isso que muitas vezes quando o crente começa a fazer alguma coisa, a pessoa fala, é o cantinho, olha o cantinho, né? Ele não chama de cantinho. Por quê? Porque eles esperam algo, mas aí a tua conduta não é boa. Ele fala, você é crente como você? Eu não quero ser crente como você. Então a gente tem que dar um exemplo. Por isso que a gente tem que orar e apresentar diante de Deus, Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Senhor, eu minto, Senhor, tira a mentira. Senhor, eu bebo, tira a bebida da minha vida. Senhor, eu uso droga, tira, me liberta. Apresenta a Deus, fala com Ele, é Ele que liberta, irmão. E à medida que você se enche do Senhor, a tua vida é diferente. A paz sobre a tua vida, o mundo não entende. O mundo pode estar explodindo, pegando fogo, mas você está numa paz tão grande, porque a paz de Deus está sobre a tua vida.